Cemitério Stu. A história. Antes de ser Stu, esta pequena cidade, situada a 10 km de Lawrence, no estado do Kansas, tinha o nome de Deer Creek Community. Sabe-se que em 1857 eram em torno de 6 famílias que viviam nessas terras. Todos eles colonos alemães e holandeses, que não demoraram muito em desejar erguer a sua própria igreja. Em 1859, os colonos organizaram a Igreja Evangélica Emmanuel e por volta de 1867, os membros tinham coletado fundos suficientes para a construção de uma igreja de pedra em um terreno doado por Jacob Wildebrand, onde também seria o cemitério do povoado. Até 1908, os sermões foram pregados em alemão. Mais tarde, mudaram seu nome para Stu, devido ao chefe dos Correios, Sylvester Stu, um homem que adquiriu notável poder e influência naquela pequena cidade e que começou a promover mais mudanças. Em 1907, começou a construção da Igreja de Cristo de Stu, finalizada em 1913. A antiga igreja de pedra foi abandonada. Os sermões na igreja deixariam de ser realizados em alemão. Talvez essas decisões e toda essa modernidade tenham provocado algo que começou a ficar incomodado. O cemitério tem a fama de ser um dos portais para o inferno. A fama atrai muitos invasores, especialmente no Halloween. No início do século XX, o filho de um fazendeiro foi queimado no meio da plantação, onde seu pai havia colocado fogo, e um homem cometeu suicídio. O seu corpo foi encontrado pendurado em uma árvore, ao lado da igreja no cemitério. Muitas pessoas também começaram a usar as ruínas da antiga igreja dentro do cemitério para rituais satânicos. Alguns dizem que, além de fantasmas, o próprio diabo aparece no local 2 vezes por ano e que um dos seus filhos está enterrado ali. Conta-se ainda que uma escada para o inferno foi encontrada na igreja de pedra, localizada dentro do cemitério, e que, apesar de o telhado ter caído há muito tempo, nenhuma chuva caía dentro da igreja. Há também uma cruz pendurada de cabeça para baixo na parede em direção a essa escada. Mas ainda há muito mais. As tragédias pessoais foram somadas às econômicas. A ferrovia já não chegaria a Stu. Haviam anulado a concessão. E como se isso fosse pouco, um dos bancos mais fortes do país também deu para trás na hora de levar uma de suas sucursais àquele povo de Kansas. Na tentativa de parar de atrair satanistas, curiosos, caçadores de fantasmas e coisas do gênero, a igreja inicial da cidade foi demolida em março de 2002. Restaram somente as árvores ao redor dela, onde ocorreram muitos suicídios. Dito ser um dos 7 portais para o inferno, o cemitério Stu tem sido um lugar de tradição e lendas sobrenaturais. Mas será que existe alguma verdade nos rumores sobre o cemitério mais sinistro dos Estados Unidos? Existe uma infinidade de cemitérios assombrados que podem ser vistos como portais lendários para o inferno, mas poucos são tão aterrorizantes quanto o cemitério Stu. Na verdade, este cemitério é tão infame, como foi dito anteriormente, sendo notícia nacional em 1993, quando até o Papa se recusou a deixar seu avião sobrevoar seu maldito terreno, e foi até mesmo a
apresentado no seriado de terror Supernatural, como palco para a batalha entre Miguel e Lúcifer, no episódio 22 da quinta temporada. As lendas são tão assombrosas quanto elas conseguem ser. Feitiçaria, cultos satânicos, mortes estranhas e uma escada que leva direto ao inferno. Sua inacessibilidade física manteve muitos de seus horrores em segredos e aumentou ainda mais sua aura fantástica. A essa altura, as histórias de Stu se espalharam por toda parte, atraindo muitos curiosos em busca de emoções e entusiastas do paranormal. Das muitas lendas que cercam a cidade, a mais famosa é que Stu é um dos 7 portais para o inferno. A história conta que na noite de Halloween e no equinócio da primavera, de acordo com algumas versões, ao cair da meia-noite, uma escadaria de pedra oculta aparece no cemitério. Descendo para as profundezas escuras do submundo, o portal é usado pelo diabo, que entra no mundo mortal para percorrer o cemitério, despertando os espíritos e ressuscitando os mortos de seus túmulos para uma noite de prazer profano. Mas por que o diabo escolheria um pequeno cemitério no Kansas? A resposta para essa pergunta depende de quem você pergunta. Alguns dizem que a igreja foi usada por satanistas e bruxas para adorar a Satanás e convocá-lo ao cemitério. Outros afirmam que as origens da reputação sobrenatural de Stu vão muito além do tempo e podem ser encontradas em um túmulo em particular e em uma árvore maligna. De acordo com o folclore local, lá havia uma sepultura com epitáfio Witch gravado e um pinheiro alto que crescia no cemitério era usado para enforcamentos, especificamente para o enforcamento de bruxas. Claro, o nome estranho na lápide não é o suficiente. Dizem que os ossos contidos no túmulo seriam os do próprio filho de Satanás, concebido como uma bruxa mortal. A criança nasceu com horríveis deformidades e coberta de uma grossa pelagem, como um lobo. E seria a sepultura da criança e sua mãe que o diabo visita todos os anos quando o portal se abre. Embora grande parte disso possa parecer um folclore fantasioso, a árvore do enforcamento realmente existia. Mas em 1998, no dia anterior ao Halloween, ela foi cortada, na esperança vã de dissuadir os turistas. Não foi bem sucedida. Os visitantes do cemitério Stu frequentemente compartilhavam histórias estranhas da igreja e como a chuva nunca caía dentro de suas paredes, apesar do prédio não ter teto e não importar as condições climáticas externas. De acordo com centenas de relatos de testemunhas oculares, mesmo durante uma tempestade, se você estivesse na igreja, ficaria seco como o deserto do Saara. Stu também testemunhou sua conta de mortes estranhas. No início dos anos 90, um menino foi acidentalmente queimado até a morte. Alguns anos depois, um homem foi encontrado enforcado em uma árvore. Ambos os eventos ocorreram perto do cemitério, em um trecho da estrada chamado Estrada do Diabo, que não existe mais, mas ainda pode ser encontrado em mapas antigos da área. Na noite de Halloween, enormes multidões de turistas curiosos se alinham no portão, na esperança de ter um vislumbre do diabo, enquanto ele caminha entre as fileiras de sepulturas. Em 1988, as lendas assustadoras do cemitério haviam chegado a um ponto febril e em 31 de outubro, quase 500 pessoas se reuniram nos portões do cemitério para aguardar a aparição programada do diabo, causando tanto dano que o departamento do xerife local começou a enviar oficiais na propriedade a cada Halloween desde então. A nova presença policial realmente
teve o efeito oposto do que se pretendia. Agora Stu não era apenas lendário, era parte de uma conspiração ocultista. Para piorar a situação, no Halloween de 1999, repórteres locais fizeram uma viagem ao cemitério Stu para colocar a lenda para descansar de uma vez por todas. Eles esperavam documentar o fracasso de Satanás em aparecer no cemitério à meia-noite, mas foram misteriosamente expulsos pelos proprietários a apenas meia hora de bater meia-noite. Desde então, é absolutamente impossível obter permissão para investigar a propriedade, especialmente em duas datas específicas: Halloween e equinócio de primavera. Sinalizações agora adornam este vulgo portal para o inferno, alertando muitos a se afastarem depois de escurecer ou estarão correndo risco. Habitantes preocupados também patrulham a área, alertando os possíveis visitantes a ficarem longe. Como uma dissuasão adicional, em 2002, as ruínas remanescentes da igreja foram demolidas, deixando o cemitério e aqueles que descansam dentro dele um pouco mais em paz. Falando honestamente, mesmo que um reality show de sorte obtivesse permissão para visitar o cemitério Stu, provavelmente seria um episódio meio que frustrante, pois o pequeno cemitério fica bem na beira da movimentada rodovia de Stu, do outro lado do qual uma fileira de pequenas casas fica situada, cada uma com uma visão direta para o local a partir do alpendre. Está muito longe da imagem assustadora pintada em livros ou da localização desolada do confronto final com Satanás de Supernatural. Apesar do fato de que Stu não corresponde à sua reputação na internet na vida real, a visita do investigador paranormal Greg Newkirk ao lendário portal americano para o inferno foi tão estranha que foi preciso fazer uma pausa. Poucos minutos após entrar nos portões do cemitério Stu, dezenas de focos de incêndio formavam pequenos anéis em cada canto do cemitério. Não haviam pilhas de entulho pegando fogo, nem visitantes atirando cigarros no gramado. Era um dia frio de primavera, onde é pouco provável o perigo de incêndio. Talvez o diabo tenha se esquecido de fechar a porta no caminho de volta para o inferno. Caso você tenha vontade de visitá-lo, saiba que a polícia do povoado cercou totalmente o cemitério e desencoraja os curiosos de entrar nele. Você só pode entrar lá quando o portão principal está aberto. Quando o cemitério está fechado, a invasão poderia trazer uma multa máxima de $1.000 e até 6 meses de prisão. Se você entrar no cemitério em qualquer hora do dia ou da noite sem permissão, você será preso e levado para a cadeia. Parece cruel, mas é necessário para manter os caçadores de demônio longe do local, diz o xerife. É certo mesmo que o cemitério Stu continuará mergulhado em total mistério, como sempre esteve, conservando seus segredos fantasmagóricos e sua história sombria. E é assim que todos nós que amamos o sobrenatural gostamos. E então, você teria coragem de fazer uma visita ao Stu Cemetery? Deixa teus comentários aí embaixo, hein? Tô te aguardando. Grande abraço. Caso tenham gostado, peço que se inscrevam, curtam, compartilhem e ativem o sininho para notificações. Sua ajuda é muito importante para o crescimento do canal e postagem de novos conteúdos.
Muito obrigado e até a próxima!